Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Começando hoje aí mais uma live sobre esse Yoga Sutra. Hoje aqui num plano de fundo diferente. Se vocês estão me ouvindo, espero alguém entrar pra perguntar aqui. Com um ventilador bem na cara que tá um calor do cão aqui. Então dá alguns minutinhos de prática pra galera entrar. Que a gente já começa. Bem, gente, vamos começando devagarzinho, fazer aqui a recapitulação. Só pedir para quem estiver vendo aí pelo vídeo, se puder curtir, compartilhar, daquele like, pra gente é super importante para estar divulgando para mais pessoas. Então vamos lá, tá meio escuro aqui, né? Chega mais pertinho. Não sei se muda muita coisa, mas... Então a gente estava falando um pouco sobre... Estava no primeiro e segundo sutra, né? Então, primeiro sobre esse lugar de se colocar na prática de yoga. Como que é esse se colocar para entrar nessa floresta interna. E depois a gente falou sobre o estado de yoga em si, né? Bem-vinda, Cris. Boa noite. Então, estou fazendo aqui uma recapitulação sobre o que a gente estava investigando. Então, a gente falou sobre... esse se colocar, sobre esse estado de yoga, que é mais um lugar interno, né, que a gente usa as práticas para ir investigando o que é esse lugar interno. E depois contextualizar isso para asana, né, o que é uma prática de asana e usar a prática de asana para investigar esse lugar interno também, né, investigar essas sensações. E a gente vai tentar extrapolar um pouco isso para a vida. E aí vou trazer algumas reflexões sobre como que a gente tende a viver, né, a percepção particular que eu tenho, os estímulos que são reforçados na gente e um pouco o que o yoga traz como o que acontece no estado de yoga, né, e qual o objetivo da vida, de certa forma, da prática de yoga, a partir dessa prática de yoga. É uma conversa também cabeluda, né, travando. Como é que estou? Acho que voltei. E aí, amigo? Bem-vindo, Danilo. Bem, tive problemas técnicos aqui, estou me ambientando nesse novo lugar, vendo como é que está essa conexão. Então vamos seguir. Eles falam que esses 4 primeiros sutras, eles são um resumo de tudo que a gente tem aqui no caminho do yoga, né? Até brincam que se você entende os 4 primeiros sutras, a gente não precisa de mais nada. E se a gente não entender os 4 primeiros, a gente não vai entender mais nada, né? Então é uma brincadeira para mostrar como que esses 4 primeiros são tão importantes, né? Falando sobre se colocar, sobre o que é yoga e o que acontece quando a gente está em yoga e o que não acontece, né? O que acontece quando a gente está sendo alavancado, né? Abduzido pela vida e simplesmente indo de qualquer forma por aí. Então a gente vai assuntar um pouco mais sobre a vida. Vamos fechar os olhos, quem está aí comigo.
para a gente começar a se colocar aqui dentro. Então fecha os olhos, procura sentir o espaço que você está, sentir o toque do seu corpo no chão, sentir o toque do seu corpo no ar, o toque da atmosfera na sua pele. Percebe como que você está aí agora, nesse momento. Como que estão os seus pensamentos, se a mente está saltando de um lado para o outro, como aquela mente macaquinho, né, que a gente falou nos encontros passados. Se a sua mente está buscando resolver coisas burocráticas, ou sua mente consegue se assentar aí dentro, sentir o que está acontecendo com você. Como se fosse aquela imagem de um abraço que se sustenta, que acolhe. E direciona a atenção lá para a sua respiração. Percebe essa entrada e saída do ar pelas narinas. Cria um ponto de foco. A gente cria um ponto estável para investigar a instabilidade na mente, a instabilidade na vida. Então observa a sua respiração. Bem-vindo, Pantera. Amigo. E tenta sustentar isso por um tempo. Eu vou fazer o cântico para a gente introduzir essa prática. E usa esse início de observação para investigar a sua capacidade hoje, agora, de manter um foco, de manter uma atenção. Para a gente partir dessa prática de um lugar mais presente da nossa capacidade hoje. Yogena chittasya padena vacham malan sharirasya cha vaidyakenam yopakkarotam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi Abahu purushakaram Shankachakrasitharinam Sahasrashirasam svetam Pranamami Patanjalim Sharimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. E aí devagar vai abrindo os olhos, vai voltando aqui para a nossa prática, nosso estudo. Então foi difícil manter a atenção na respiração, ou a mente fica saltando para lá e para cá. Ela estranha o cântico em sânscrito de algo muito diferente, ou ela se abre para algo novo, para um novo momento de estudo. A gente usa já esse início para construir, percebe que não é só uma capacidade de observação em si, mas uma construção de uma capacidade de auto-investigação. Uma construção de uma capacidade de perceber como está o seu corpo de acordo com as coisas que ele interage. E isso é central para viver, né, no mundo de acordo com o yoga, de acordo com o que eu aprendo e sinto. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida em si, né? Algo um pouco filosófico, até clichê de certa forma, né? Mas como que a gente tende a viver? É muito comum a gente ser abduzido o tempo todo. O yoga fala que a gente acaba ficando longe da nossa margem, longe de um lugar seguro, um lugar onde há luz, né? E fica à mercê da maré. Muitas vezes abraçando qualquer pedaço de toco que aparece. A gente abraça como se fosse a coisa mais importante da nossa vida e fica preso naquele pedaço de toco. Então mostra como que a gente muitas vezes está desnutrido
fica procurando pequenos lampejos de nutrição, né, de estímulo, para acabar ficando num pêndulo, na verdade, né? Um pêndulo onde a gente vai para um grande estímulo e depois cai para uma letargia, né? Vou comer um doce muito prazeroso e muito estimulante, eu vou sair e gastar toda a minha energia numa festa e depois vou descansar e dormir o dia inteiro, né? Então é muito comum a gente ficar saltando nesses pêndulos. Um pico e caio, um pico e caio, porque segundo o yoga a gente está o tempo todo longe dessa margem, longe desse lugar que tem uma nutrição diferenciada, sabe? E com isso a gente fica muito facilmente sendo abduzido por qualquer pequeno estímulo na busca de que aquilo vai chegar perto desse pico de êxtase que a gente fica procurando e acostumado a viver, né? Perto desse, como se a gente estivesse o tempo todo catando esse toco para abraçar. Então a gente vai interagir com as pessoas que a gente ama, por exemplo, e a gente está sendo atropelado por emoções, atropelado por sentimentos, sem conseguir construir uma capacidade de foco, uma capacidade de direcionamento para realmente estar ali junto com aquela pessoa. A gente vai estudar, por exemplo, ou realmente querer estar presente em aprender, em se nutrir de algo novo, mas nossa cabeça não consegue ter foco, não consegue construir um estado de presença para realmente aprender aquilo. Você vai ficar rodando no Instagram, vai ficar mergulhando no WhatsApp, mergulhando em coisas novas, né? De novo essa mente macaquinho, buscando novos tocos, né? Novos estímulos para se prender. Você vai buscar cuidar de quem você ama, né? Cuidar de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa querida. E de novo você não tá com aquele corpo agitado, né? Como eu falei no último encontro, né? A gente perde uma capacidade de abraçar e de ficar ali abraçado. O corpo ele tá se sacudindo. Então a gente não consegue ter um movimento fino de escuta para o que aquela pessoa está precisando, para conseguir se colocar ali com uma certa qualidade. Então percebe como que para tudo que a gente coloca um grau de importância, né? Tudo que é importante para a gente, muitas vezes a gente não consegue estar ali com qualidade, porque a gente se prende ao que é importante e não ao estado em si. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, agora em asana, no último encontro eu falei muito sobre o foco que a gente queria em chegar na postura e não em experienciar a postura. Isso na vida acontece a mesma coisa. A gente pensa muito em conquistar as coisas, né? Eu preciso ter tal estado para estar feliz. Eu preciso, não sei, me prender. A gente se prende muito a conquistas de coisas específicas, de lugares específicos, de status específicos, mas não a como você tá. Essas coisas elas seriam um meio, um caminho para você chegar nesse lugar interno de verdade, sabe? Chegar perto dessa margem. Então, a ideia assim do yoga é a gente usar os movimentos da vida, né? Usar as experiências da vida para a gente estar investigando esse lugar interno, como que você vai se colocando aí dentro de formas diferentes, para você ter cada vez mais leve, mais disponível para seguir experienciando e indo cada vez mais fundo nas coisas da vida. Não sei se dá para entender. Hoje, aqui esse calor eu tô um pouco bagunçado aqui, né? Essa experiência, a sensação tá diminuindo a minha capacidade de foco, mas está sendo claro o que eu tô querendo falar. Que muitas vezes a gente se prende eu vou estar ali dedicando toda a minha atenção a uma relação, eu vou estar ali dedicando toda a minha atenção ao trabalho, eu vou estar ali dedicando toda a minha atenção ao estudo, mas quanto tempo que eu vou dedicar a mim, a como eu estou para estar melhor em todas essas coisas? Percebe? Como isso aqui é central em tudo que a gente faz, em tudo que a gente dá valor, só que a gente não dedica tempo nenhum a isso aqui. A gente dedica muito tempo
a outras coisas. Tem uma frase que eu escutei uma vez do Ayurveda que me marcou muito, assim. Que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. Isso são coisas completamente diferentes. Percebe? E aqui é a mesma coisa, a gente foca em fazer as coisas e não em como a gente digere, não em como a gente tá para fazer cada uma dessas coisas. E isso é muito mais importante, segundo o yoga, porque o estado, ele vai refinando o próprio estado e vai te dando uma capacidade melhor para estar fazendo tudo que é importante para você. Porque lembra, tudo que é importante para você depende do você aqui antes. Até quando a gente pensa no outro. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente tem capacidade de cuidar do outro, de servir de exemplo para o outro, para que a própria pessoa se cuide também. Então aqui é um reforço dessa motivação para a gente cuidar do seu estado de yoga, né? Cuidar desse seu estado de presença para fazer todas as coisas que são importantes para você. E um reforço para a gente usar esse estado para ir se purificando cada vez mais. Porque quando a gente não está nesse estado de presença, segundo o yoga, a gente está no estado de abdução, de ser abduzido pelas marcas que foram criadas na nossa vida, pelos nossos condicionamentos, que muitas vezes são embasados em estímulo e em aversão, né? Porque é isso, quando eu comecei falando, né? Existe uma margem, segundo o yoga, que é esse lugar interno. Quando a gente está fora dessa margem, a gente está vulnerável e a gente agarra as coisas que aparecem, ou foge das coisas que pareceram assustar a gente, né? E esse movimento ele vai criando marcas, ele vai criando cracas, crostas, que vão moldando a gente nesse flutuar, né? Nessas marés que vão surgindo de acordo com a vida, de acordo com a nossa experiência. Então a prática de yoga é você ir buscando estar cada vez mais próximo dessa margem para você conseguir ir tirando essas crostas e ficar menos à mercê dessas marés. Então o que são essas marés, né? São as inconstâncias que surgem na nossa vida, que vão carregando a gente. Por exemplo, agora eu estou aqui num lugar completamente diferente, né? Semana passada eu estava no Clube Med, num espaço controlado, ali dando aula num lugar com ar-condicionado. Hoje eu fiz minha comida, né? Então já todo um pensamento diferente, estímulos, viagens, coisas que levam a sua cabeça para um lugar diferente. E se você está muito distante de um lugar interno, essa mudança te agita e essa mudança te abduz. Você sai de um estado de presença. Assim, a abdução, para mim, é uma outra imagem que eu gosto de falar. Quando a gente está vendo série, por exemplo. É um outro lugar que essa sensação de abdução fica presente porque ela é muito mais grotesca, muito mais marcante, né? Você tá ali, acabou de ver uma série, você não sabe nem o que tá te movimentando, mas você já foi movimentado para ir pro próximo capítulo, né? Você foi capturado pelos estímulos, por essas cracas que estão te carregando e você sai desse lugar interno. Quando você acaba, você parece um zumbi. Você foi desnutrido ali, tá? Pesado, quando devia ser algo prazeroso para te trazer experiências, né? Para te trazer uma nutrição. Então isso é muito comum com tudo que a gente faz, né? Com a alimentação, às vezes a gente quer comer e digerir uma experiência, você vai embora, vai ser abduzido pelos seus condicionamentos, pelas suas amarras e acaba pesado, acaba sem ter desfrutado. Com uma experiência, sei lá, vou querer curtir uma noite, ou curtir alguma balada, você também acaba mergulhando demais, vai embora, e quando você vê, você nem lembra, às vezes, do que aconteceu, não desfrutou direito de uma experiência. Você desfrutou da idealização do que deve ser essa experiência. Percebe como são coisas diferentes, e uma vai muito mais fundo. Então, no yoga, o que a gente vai construindo são caminhos para você estar cada vez mais próximo desse cerne, mais distante, né? Mais limpo dessas amarras, dessas cracas que vão levando a gente para um estado de abdução, um estado mudham, que a gente fala, né? Que é essa mente idiota. Idiota porque ela é facilmente levada para qualquer lugar.
E aí você, estando mais perto do teu cerne, você vai para lugares que realmente te nutrem, que realmente te abraçam, que são realmente acolhedores. O que é isso? Pode ser qualquer coisa. Pode ser estar ali comendo, pode ser sair, pode ser estar com as pessoas que você ama, pode ser tudo. Só que essas mesmas experiências podem te levar para estados de abdução, de ignorância, de menor capacidade de se conectar, ou podem ser coisas que vão estar mais conectadas. Uma outra imagem, de novo, eu gosto de trabalhar com imagens que ajudam muito a gente a informar um lugar mais profundo, um lugar diferenciado. O yoga ele traz que existe um sol, uma luz aqui, existe um espelho, que é a nossa mente, e existem as experiências sensoriais que estão aqui, né, no mundo. Então, normalmente, essa luz ela está sendo tampada por essa lente, que é a nossa mente, que ela é uma lente transparente, né? A mente, segundo o yoga, é jhada, um pote vazio. Só que ela foi toda suja pelas experiências que a gente foi tendo no mundo. Ela foi toda marcada. E essa marca vai aprisionando, vai impedindo que a gente realmente se conecte com as experiências aqui do mundo, né? Com as coisas que estão aqui fora. E que isso são, de novo, tudo que é importante para você. Sua família, seu trabalho, suas relações, tudo. Tudo. A prática de yoga é limpar essa tela. A gente vai limpando essa tela cada vez mais para que a gente esteja interagindo com o mundo a partir dessa luz e não a partir dessa lente. Quando a gente está sendo interagindo, né, a partir dessa mente, está sendo abduzido, a gente está sendo impulsionado por marcas que vão surgir com impulsos distintos. Às vezes com aquele impulso que você não consegue nem pausar a série, né? Você só está sendo levado e quando você vê, você já viu 3, 4, 5 episódios. Ou não, um impulso que está ali influenciando seus pensamentos, mas não tem total domínio sobre você. Percebe? Que a gente quer cada vez mais vestir o nosso corpo, vestir a nossa vida, vestir as nossas relações e estar disponível para as relações. E isso é completamente diferente. É aquela história de novo, né? Isso aí acho que é uma frase para colar no espelho. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. Então, como está a limpeza da nossa tela para a gente conseguir digerir, né? Assimilar as experiências do mundo. A gente está sendo carregado por elas ou a gente está conseguindo realmente interagir com elas? E aí surge uma outra questão, que é um lugar que eu me vejo em vários momentos também. Que a gente, no início, assim, quando a gente é jovem, a gente acaba flutuando. A gente tem essa maré, né? A gente está lá longe da margem. E a gente está ali flutuando, mas quando a gente é jovem, a gente está curtindo flutuar. Está ali olhando para o céu, aproveitando a paisagem. Vai batendo nas rochas que vão surgindo e vamos criando cracas, né? Marcas, amarras. Só que a gente tem energia interna, a gente é jovem, a gente nem percebe. E aí, em algum ponto, em algum momento da sua vida, surge um estalo, surge algumas conexões, né? Passou uma maré ali diferente, você conseguiu ter um respiro e perceber o que estava acontecendo. Você estava vivendo e criando cracas, né? Aquele momento de um estalo assim na vida. E é muito comum a gente começar a virar pessoas que ficam nadando loucamente para fugir dessas rochas que ficam criando cracas. E isso acaba sendo um outro problema. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente começa a olhar para dentro e ter esse processo de auto-investigação, é muito comum a gente começar a brigar com o mundo e brigar com tudo que causa marcas na gente, nessa ideia de se manter puro, de se manter limpo, né? E acaba virando um outro problema. A gente fica essa coisa meio bicho grilo com medo do mundo. E aí, esse que é o desafio, né? É ressignificar o seu nadar, essa energia que te faz nadar. Isso lá, se não me engano, é o 2º capítulo de Yoga Sutra, comentário de Vyasa. Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o tipo de praticante. O início é aquele praticante fervoroso, com uma dedicação muito explosiva de consumo mesmo. Eu quero consumir até a mudança do meu padrão de vida.
A mudança desse lugar interno, né? Mas é aquela mudança, você quer ir brigando com isso, vamos dizer assim. E aí a prática é de refinando a sua qualidade de mudança. Isso, tô falando aqui que é buscar um equilíbrio, né? Um olhar genuíno das vivências. Está na fase de ter medo do mundo e não se adaptando mais à cidade e à rotina de trabalho. Eu super me identifico. Eu fiquei muito tempo me sentindo como um bicho grilo, né? Eu me escondia na caverna, me protegia ali do mundo, porque era tudo demais pra mim. Eu ia pra uma festa, parecia que tava tomando socos assim, eram vários estímulos me atropelando. E aí eu fui aos poucos encontrando lugares que me abraçavam, né, que eu me sentia conectado, para eu seguir me expondo cada vez mais, né, e seguir com essa mudança, né, essa prática de yoga a partir de algo que te nutre e não a partir de uma fuga de um problema. São coisas diferentes, que é uma mudança delicada. Lá o Sutra 20, no primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso, né? Shraddha. A gente mira em algo nutritivo, vai deixando essa nutrição e te abraçando para aí você se provocar de novo. Mas é mirar nessa coisa nutritiva, é sacudir e segurar, como o professor fala, né? Isso é um desafio, é o desafio de achar esse ponto de equilíbrio, né? Mas é cuidar sempre que você está indo para um extremo, sempre ficando demais assim para o mundo, é buscar lugarzinhos mais sutis, mais com gente, conectado, sabe? Para ir achando o seu ponto. Mas é algo muito particular, muito individual e muito sincero. Esse que é o desafio, né? De achar essa natação onde você está ali nadando, sem desespero, se permitindo flutuar, né? Nadar com pausa. Você vai ali, dá uma abraçada, aí curte, olha em volta, viu que tá vindo uma pedra aí, às vezes dá uma remada um pouquinho mais forte para se afastar daquela pedra que vai te dar uma craquinha. Às vezes você vai bater na pedra e tudo bem, segura ele na pedra, aproveita para dar uma respirada e voltar para o mar. A gente precisa também dos nossos suportes, dos nossos vícios, né? Então a prática de yoga é você ir purificando esse espelho, indo para um lugar mais profundo, mas sempre do grosseiro para o sutil, sempre respeitando de onde a gente parte, sempre em kramas, que a gente fala no yoga, né? Em etapas. Então se a gente está numa etapa às vezes aqui ainda mais grosseira, vamos lidar com ela, a gente vai para algo mais sutil, e aí algo mais sutil, e aí algo mais sutil aos poucos. Isso é um grande desafio. Bem, atropelei o tempo, eu comecei hoje meio sacudido aqui depois que consegui ir focando, que também é uma prática, né, de dias e dias. Agora eu vou fazer o cântico pra gente amarrar toda essa prática e servir também como esse lugar. O cântico é esse movimento, para mim, muito marcante, né? De sair lá do grosseiro, é uma respiração grosseira, né? Para ir para o lugar mais vibracional, mais emocional, até da conexão com as palavras, com a simbologia, quase uma oração, né? Uma devoção ao processo. Então vamos lá. Vou convidar vocês a fecharem os olhos. Então fecha os olhos, se coloca, vai lá do grosseiro. Sente o corpo, sente a musculatura, veste essa musculatura. E tenta primeiro achar um ponto de equilíbrio desse lugar mais grosseiro. Equilibrar a cabeça, ombros, quadril. E mais do que um ponto de equilíbrio, um ponto de conforto. Um ponto onde é prazeroso estar aí sentado fazendo uma pausa. Um ponto onde é prazeroso respirar. Tenta encontrar esse ritmo prazeroso da respiração, sem pressa. É como se a gente fosse encontrando esse conforto só em estar aqui. Em um minutinho de silêncio, a gente já consegue achar esse lugar
diferente, que toca num lugar diferente. E aí, se permitindo desfrutar um pouco desse lugar, a gente consegue ter mais vigor, mais disposição para manter a atenção em lugares transformadores. Isso é aos poucos, com muito carinho. Eu gosto de pensar que a prática é um refinar dessa capacidade de sustentar o seu carinho. Mas é um carinho cuidadoso que está ali, ativo, presente. Então direciona esse carinho para o seu corpo agora. Tenta encontrar a sua respiração mais cuidadosa. Como se o ar fosse uma coisa muito delicada e muito preciosa que você está tentando manejar para dentro e para fora do seu corpo, mas com todo esse carinho, com todo esse cuidado. E tenta sustentar essa capacidade. Independente das paisagens mentais, independente do contexto, independente das coisas que vão surgindo, elas vão demandar pequenos ajustes, sem dúvida. Mas o mais importante é sustentar essa capacidade de carinho e de cuidado. Então, enquanto eu estou falando, enquanto a paisagem mental de vocês pode ir saltando para lá e para cá, dependendo das coisas que eu falo, como elas tocam nessas cracas que a gente conversou hoje, tenta manter esse cuidado na respiração. Cada ciclo é uma nova oportunidade. Aproveita essas pequenas oportunidades para você. Lembrando que a gente cuida da gente para a gente estar melhor em tudo que é importante. Em tudo. Enquanto eu faço o cântico, essa primeira página aqui do Yoga Sutra, primeira página aqui desse tratado sobre a mente, para a gente estar aprendendo a cultivar cada vez mais essa capacidade de carinho, para a gente estar nessa margem interna, né? Nesse lugar mais próximo do teu cerne, como a gente falou hoje. Atha samadhi padaha atha yoga nushasanam yogaha chitta vritti nirodhaha tada drashtuhu swarupe avasthanam vritti sarupyam itaratra vrataya panchatayaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityajnanam atadrupa pratirshtham shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamo vrityar nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smrtihi apyasa vairagyabhyam tanirodhaha. Então mantenha os olhos fechados, mantenha essa atenção na sua respiração. E tenta perceber as pausas.
pausa de pulmão vazio, meio segundinho, você terminou de exalar, meio segundo sem ar, você inspira, meio segundo de pulmão cheio. Como se tivesse essa borda para manejar a sua respiração com esse carinho, com esse cuidado. Para a gente migrar a atenção lá para nossa tela mental. Como se você pudesse observar o que está passando na sua mente agora. E tentar construir esse mesmo lugar de observador, de observadora. Uma observadora carinhosa. Como se estivesse ali sentado com um sorriso, simplesmente observando essa tela mental que está na sua mente. É muito comum a gente se julgar, a gente se condenar, a gente resistir a essa paisagem. Cria essa capacidade de observação e de aceitação para que o movimento parta dessa aceitação, parta de um carinho. Isso é algo construído, cultivado, dia após dia, momento após momento. Devagar vai abrindo os olhos, vai voltando. Então a gente está começando a investigar aí o Yoga Sutra. Hoje eu trouxe esse terceiro e o quarto sutra, né? Baguncei um pouco, mas acho que no final deu pra gente digerir um pouco essas ideias. E agora a gente vai começar a investigar alguns movimentos mentais. No Yoga Sutra ele vai um por um. Experiência direta, a experiência errônea, a imaginação, o sono, a memória. E eles vão servindo como adubos. Essa investigação vai servindo como adubo nesse cultivo de uma mente mais carinhosa. Sendo coisas para ajudar a gente a investigar. Para lá no Sutra 11, 12 na verdade, que foi o último que eu cantei hoje, é um Sutra novo, Abhyasa Vairagya, a gente falar sobre a prática de Yoga, que é outro Sutra lindíssimo. Então obrigado, gente, quem teve para eu já acabei esticando um pouquinho mais, e a gente se encontra aí na semana que vem. Se puder, curte, compartilha, comenta, sabem que super ajuda nesse processo, tá bem? Obrigado. E até breve.